E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, temos percebido ultimamente que nosso número de inscritos está caindo e também as visualizações. Eu acho que isso deve ser alguma restrição ou perseguição mesmo do YouTube com o nosso canal. Mas estão enganados se pensam que isso pode nos parar. Nós nunca vamos parar. Se não for aqui no YouTube, a gente vai para o Instagram, vai para o Twitter, vai para essas novas redes que estão saindo aí. Tem um até bacana aí que parece que lá os conservadores estão sendo respeitados. Então é isso aí. Estamos aqui para divulgar o pensamento do professor Olavo de Carvalho, divulgar as ideias de direita, principalmente do conservadorismo, e também fazer um apoio, o maior apoio possível ao nosso governo, ao nosso presidente Jair Bolsonaro. Então é isso aí. Estamos aqui por vocês, estamos aqui pelos nossos inscritos, por nossos membros e apoiadores. Então, segue a gente, se inscreva no canal, confira a inscrição e quem puder apoie ou seja membro no nosso canal. Valeu, tamo junto aí, forte abraço. Isso quer dizer que quando você adota o ponto de vista do excluído, ao mesmo tempo, você não pode entrar numa outra comunidade de excluídos. Você tem que continuar excluído sozinho. Em segundo lugar, se você não entra numa outra comunidade, você não está contra nenhuma comunidade. Você não vai se definir pela sua oposição a isto ou aquilo. Assim como o próprio Jesus Cristo não se definiu por sua oposição a coisíssima alguma. Não é isso? Ao contrário, pendurado na cruz, ele mesmo orava para que Deus Pai perdoasse os seus carrascos. Não é isso? Então, o Evangelho, nesse sentido, te dava, vamos dizer, um modelo da ciência. Também me lembrei, né, do verso, acho que está no capítulo 6 de Mateus, que João Batista está na cadeia e manda os discípulos ir a Jesus perguntar: é você o Messias ou nós temos que esperar um outro? E Jesus responde: vocês vão lá e digam ao João Batista o que vocês viram e ouviram. Vocês viram o leproso ser curado, vocês viram o paralítico andando, vocês viram o cego enxergando, vão lá e contem para ele. Eu falei: o que é isso aí? É um critério de verificação científica. Não é isso? Porque se você diz que um milagre aconteceu, aonde ele tem que ter acontecido? Tem que ter acontecido num campo não miraculoso, que é o campo da experiência terrestre. Não é isso? Então você não vai vir com um critério miraculoso para confirmar o milagre. O critério tem que ser materialista, na verdade. Então, este conjunto de coisas, a busca, vamos dizer, do ponto de vista privilegiado, né, a assimilação da exclusão, quer dizer, para você adotar verdadeiramente o ponto de vista daquilo que o Sartre chamava de bastardo, você tem que concordar que você pode ficar sabendo de coisas que ninguém mais vai saber. E que, portanto, ninguém mais vai concordar. Né? E todo mundo vai achar que você está maluco. Então eu coloquei isso faz muito tempo. E se acontecer isso? Se acontecer, aconteceu. Eu quero saber o que está acontecendo, ainda que ninguém acredite em mim. Eu já tinha um emprego regularmente bom na mídia, não tinha maiores ambições além daquilo. Falei: bom, então eu vou descobrir as coisas, escrever e contar, e se ninguém acreditar, dane-se. Né? Isso tudo foi o começo da história. Foi a partir daí que eu comecei a colocar as perguntas fundamentais que poderiam criar um método da ciência política. Então, evidentemente, nós temos que dividir o campo em dois. Um chama-se filosofia política, outro chama-se ciência política. O que é a filosofia política? Ela é o estudo dos métodos e critérios e o estudo do ponto de vista cognitivo privilegiado que nós temos que alcançar para compreender os fenômenos dessa área que nós chamamos a política. O que é a ciência política? É a aplicação desses critérios e conceitos à descrição e compreensão de processos histórico-políticos reais, de preferência aqueles que estão acontecendo na sua frente. Pode estudar o de outras épocas também, tá certo? Mas você tem esse privilégio de você ser testemunha direta do que está acontecendo agora. Isso, sem dúvida, ajuda. Também, bom, por onde vamos começar? Existe uma documentação, existe uma coleção de fatos a que nós precisamos ter acesso. E esses fatos estão
registrados em documentos e testemunhos. A maior parte deles, documentos escritos ou documentos gravados. Tá certo? Isso é a linguagem humana. É através da linguagem humana que você toma conhecimento do que acontece. E grande parte da ação política consiste em falar ou escrever. Não é isso? Então, o De Gaulle, quando levava um problema para ele, dizia, bom, eu vou fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? Eu vou falar. Então, chamava o canal de televisão e falava, e o que ele falava tinha consequências. Então, grande parte da ação política se dá através da linguagem e, portanto, o material à disposição do cientista político também consiste de documentos linguísticos, escritos ou gravados. Tá certo? Então, o primeiro problema que nós tínhamos era esse: como é que nós vamos entender esse material? Como é que nós vamos coletar? Como vamos olhar este material? E como vamos compreendê-lo? Então, daí me ocorreu a famosa distinção criada por Aristóteles. O começo de toda a ciência, diz ele, é o repertório das opiniões admitidas. Então, são as opiniões correntes dos agentes políticos e dos seus intérpretes, tá certo? E toda a documentação daí decorrente. E dizia ele, no campo específico da política, nós temos que levar em conta, em primeiro lugar, a diferença entre o discurso dos agentes e o seu próprio discurso, quer dizer, o discurso do cientista que está observando e querendo compreender. Esse discurso, ele se distingue pelo seu objetivo. O discurso do agente político visa a produzir uma ação ou uma situação. E o discurso do cientista, não, ele visa apenas a compreender o que está acontecendo. É claro que esses elementos se interpenetram. Por exemplo, o discurso do agente político pode incorporar parcelas enormes do discurso científico para legitimar a ação que ele pretende empreender. Do mesmo modo, o próprio cientista político ele pode pretender que a observação que ele está fazendo dos fatos interfira nos próprios fatos. Mas, de qualquer modo, há uma diferença que, vamos dizer, que é baseada eminentemente na famosa teoria das funções da linguagem do Karl Bühler, que é a função denominativa, que é dizer o que as coisas são, a função expressiva, que é você expressar os seus estados interiores, e a função apelativa, que é agir sobre a cabeça ou a alma do ouvinte. No caso do discurso político, evidentemente a função apelativa predomina sempre. Hein? E no caso do discurso do cientista, é a função denominativa que predomina. Então, mesmo que o discurso do agente incorpore elementos teóricos, científicos, e mesmo que o discurso do cientista pretenda ter algum efeito, a modalidade de discurso sempre permanecerá distinta, tá certo? Então, é claro, então, que para começar um estudo da ciência política seria necessário, em primeiro lugar, abdicar de qualquer consequência. Se você não está fazendo nem a questão de ser compreendido, quanto mais, né, questão de desencadear efeitos, né, mudar o mundo, etc, etc. Então, desistir em primeiro lugar. Isso quer dizer que se o que eu estou falando for compreendido e desencadear efeitos benéficos, muito bem. Se não acontecer nada disso, a sua função científica ele cumpriu. Dito isto, o passo seguinte era entender o que é um agente político. E isto colocava diretamente o problema da ação e do poder. O que é a ação humana? Ela é intervenção deliberada num estado de coisas. Dada uma situação, você intervém para transformar numa outra situação. Isso não quer dizer que o que se busca seja sempre a mudança e a novidade. Você pode interferir para impedir que o estado de coisas mude. Isso também é agir. Por exemplo, tem, vamos dizer, um golpe de Estado. Então alguém se mobiliza, como sei lá, os nazistas tentaram na Áustria, né? Então os caras estavam tentando um golpe de Estado. O que fez o primeiro-ministro, o Dollfuss? Ele fez lá uma constituição autoritária para impedir que aquilo acontecesse. Então essa é uma ação
reacionária, por assim dizer, tá certo? Ela reage ao estado de coisas para que ele não mude. Também isso é ação, tá certo? E aí a coisa se divide. Note bem que tudo isso é um estudo teórico e a priorístico, é um estudo puramente filosófico. Eu não estou fazendo ciência política ainda, estou fazendo apenas a filosofia da política para tornar possível uma ciência política mais tarde. Né? Que é exatamente o que eu prometi fazer nessa aula. Falei, nessa aula eu vou dar os conceitos, métodos e critérios da ciência política. Depois, mais tarde, eu vou entrar no caso específico do Brasil, mostrar como que eu apliquei isto e como que foi possível, em muitas situações, descrevê-las corretamente e prever o seu desenvolvimento com grande margem de acerto. Na verdade, eu não me lembro de ter errado nunca. Às vezes não acertei na mesma hora, aquilo que eu previ aconteceu, mas demorou um pouco mais. Mas sempre aconteceu. Então, eu falo, bom, é claro que eu estou na pista certa. A ciência política é exatamente isto. É isso que tem que fazer. E se os outros não fazem, é porque não sabem ou não querem. Né? Estão interessados em outras coisas. Então, o problema do agente nos colocava, então, duas questões. Quem age politicamente? Então, você vê que a ação política, ela só se denomina política quando ela alcança uma sociedade inteira. É isso? Claro que existe política local também. Mas se você falar numa escala municipal, muito bem, então a ação política na escala municipal será o que alcance o município inteiro. E assim por diante. Então, quem é capaz desse tipo de ação? Daí me ocorreu o problema do negócio que eu chamei o pensamento metonímico. O pensamento metonímico consiste em você confundir o agente com um dos seus aspectos, ou com o seu instrumento, ou com o seu estilo, etc, etc. Então, por exemplo, quando se diz, em 1789, a burguesia tomou o poder, isso é claramente uma metonímia, isso não é uma realidade. Não é isso? O que você quer dizer? Que duas ou três pessoas, que talvez não fossem nem burguesas elas mesmas, né, tomaram o governo e tomaram algumas medidas que favoreceram essa classe burguesa. Mas não que a burguesia tenha tomado o poder. Né? Uma classe social pode tomar o poder? Eu digo, bom, como é que você... Para você agir politicamente, você tem que combinar as coisas. Você não age a esmo, tá certo? Não é tudo fruto do acaso. Então, como é que você reuniria uma classe social inteira, tá certo? Para ela examinar, traçar planos e deliberar e agir? Isso é impossível. Não é isso? O número de pessoas que participam de uma conspiração, de uma revolução, de um golpe de Estado é ínfimo em relação à sociedade inteira e em relação à sua classe social. Mais ainda, quantos burgueses, né, ou seja, quantos capitalistas havia na liderança da Revolução Francesa? A resposta é nenhum. Para não dizer que não tinha nenhum, tinha um Necker, que era o único. Né? Assim como, se você perguntar quantos proletários havia no primeiro Comitê Central da União Soviética, nenhum. E assim por diante. Então, bom, então é claro que isso é um pensamento metonímico. Algumas pessoas, um grupo determinado, derruba o governo, toma o poder, e você, alegando que eles representam uma classe, a qual não foi consultada a respeito, né? E a qual pode inclusive se incluir entre as vítimas do novo governo. Né? Então, eu vi que esse tipo de pensamento metonímico era um vício geral da modernidade praticamente inteira. Né? O modo de você dizer, por exemplo, a Argentina declarou guerra ao Paraguai. Né? Guerra do Paraguai. Quando você vai ver, morreu mais gente na frente interna lutando contra o serviço militar do que no campo de batalha. Então é claro que não foi a Argentina que declarou guerra. Foi uma fração mínima da Argentina que estava no poder, declarou guerra contra a vontade maciça da população. No Brasil, ao contrário, no Brasil houve um entusiasmo bélico fabuloso. Todo mundo queria ir para a guerra do Paraguai, exceto, né, os ricos, evidentemente. Daí surgiram os famosos voluntários da pátria. Sabe o que é os voluntários da pátria, né? O neguinho rico contratava 40 escravos para ir no lugar dele, né? Falava, te dou uma grana, você vai lá morrer no meu lugar. E pronto, e ele virava um dos voluntários da pátria. Mas, em geral, a população apoiou
maciçamente o governo brasileiro na Guerra do Paraguai. Mas, nos dois casos você usa a mesma expressão. O Brasil declarou guerra ao Paraguai e a Argentina declarou guerra ao Paraguai. Então, na própria seleção das palavras, você já está começando a se enganar. Você está se impedindo de ver qual foi a ação verdadeira e qual foi o agente verdadeiro. Então, esta distinção era fundamental. Então, aí surge a pergunta, ampliando um pouco mais a questão, quem é capaz de ação histórica? O que é ação histórica? É a ação cujos efeitos se prolongam para além da duração da vida do seu agente. Como, por exemplo, sei lá, o Código de Napoleão Bonaparte, que muito tempo depois de Napoleão Bonaparte ter caído do cavalo, continuou em vigor. É isso. Ou, por exemplo, o Império de Carlos Magno. Ele funda o Império e depois os seus descendentes estraçalham o Império, mas ele durou depois da morte dele. Então, são ações que têm consequências de longo prazo e de grande profundidade e vastidão. Quem é capaz desse tipo de ação? Se você perguntar um país, pode ser um agente histórico, por exemplo, o Brasil pode ser um agente histórico nesse sentido, de jeito nenhum. Por quê? A ação subentende, isto é um princípio fundamental, a ação subentende a unidade do agente. Então, se você tem 15 pessoas agindo sem ter combinado nada, você não tem uma ação, você tem apenas uma confusão. Tá certo? Se combinaram, mas no dia seguinte esqueceram ou traíram, também não agiram. Então, só é possível você falar de um agente histórico quando existe uma unidade e persistência da ação ao longo do tempo. E isso só é possível quando o grupo que está empreendendo a ação consegue se reproduzir ao longo das gerações. Ou seja, consegue formar pessoas que estão devotadas aos mesmos objetivos, com a mesma intensidade e o mesmo comprometimento profundo dos seus fundadores. Não é isso? Então, isso restringe enormemente o número de agentes históricos. E nós estamos contando histórias que não existem. Quando você fala, por exemplo, a história do Brasil, o Brasil não é um agente para você contar a história dele como se fosse a biografia de uma pessoa. A história do Brasil quer dizer um monte de acontecimentos inconexos que aconteceram mais ou menos dentro do mesmo território, quer dizer, o território também muda, ele incorpora um pedaço, perde outro pedaço. Então, história do Brasil é uma expressão metonímica. Quer dizer, história das coisas que vários grupos de pessoas fizeram dentro do Brasil. Não é isso? Ou alegando estar agindo em nome do Brasil, que nós não sabemos também se estavam. Por exemplo, quando o Barão do Rio Branco foi lá fazer a famosa disputa de fronteiras, bom, ele estava fazendo em nome do que ele achava que era o interesse nacional, mas a maioria da população não sabia absolutamente nada. Quer dizer, o cara que mora no Rio Grande do Sul, ele está pouco lixando para a fronteira lá do Acre. Daí volta o Barão e todo mundo diz, não, ele fez uma grande vitória para o país, etc. Bom, é relativo. Um país não tem esta unidade de consciência capaz de ser reproduzida de geração em geração, de maneira eficiente, de modo a preservar a linha de ação. Mas tem algumas entidades que têm. Por exemplo, a Igreja Católica tem. Não é isso? A Igreja Católica tem mais ou menos os mesmos rituais, os mesmos mandamentos, a mesma lei canônica, desde que ela foi fundada até hoje. De vez em quando muda um pouquinho, reforma um pouquinho, mas em substância continua a mesma coisa. Então isso quer dizer que, de modo geral e estatisticamente, a maior parte dos camaradas que são formados dentro da Igreja Católica, eles refletem uma linha de ação histórica que vem desde a fundação da Igreja. Do mesmo modo, entidades, vamos dizer, esotéricas, como a maçonaria, por exemplo, todos os maçons passam pelos mesmos rituais, obedecem os mesmos valores, etc. Então é possível uma ação contínua. Tá certo? Uma organização como o Partido Comunista, que é a organização política mais velha que existe no mundo, mas a única organização que tem uma existência contínua, vamos dizer, há um século e meio, passando de geração em geração, a mesma formação. E aí, pessoal do canal, dica de leitura rápida. A Lei, Por que a Esquerda Não Funciona. É um livro aqui, poucas páginas. Comecei a ler hoje.
Vamos ver quanto tempo eu termino. Tem um link lá na descrição lá da última postagem na nossa comunidade. Valeu, pessoal. Falou.